Olá, boa noite a todos que estão entrando. A gente está aqui preparada para mais uma live da nossa série de lives com especialistas. Hoje a gente tem a honra de receber a psicóloga Vera Lúcia Furquim, psicóloga, professora e palestrante de humanização. Ela vai falar de um tema que é muito importante para nós, que é dor, tá? Sinto dor sim, sofro sim. E como ser dona de mim? Né? Muitas vezes a gente não consegue ser dona de nós mesmas, né? Como? Com dor. E ela vai dar uma palestra, vai ser tipo uma palestra, tá? Muita orientação para que vocês aprendam a lidar com a dor, tá? A gente pode sim dominar a dor, tá bom? As perguntas que forem aparecendo, se der, a gente vai respondendo. Aquelas que não forem respondidas durante a live, tá? Que se tiver muitas perguntas e a gente não conseguir, a gente vai abrir no final desta live, da palestra dela, uma outra live para vocês terem as suas perguntas respondidas por ela, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando. É um prazer vocês estarem aqui, tá? Vou chamar a Vera pra gente já começar o tema. Tô ansiosa por essa live, gosto muito desse tema. Tem tudo a ver com ainda mulheres. Olá! Olá, querida. Tudo bom? Tudo bom estar aqui com você. Até que fim conseguimos, hein? Não é verdade? Deixa eu ver se a minha conexão tá boa. Tá Isso. tudo em ordem. Pronto. Ótimo. Vamos lá. E aí, como é que estamos? Essa quarentena tem deixado a gente bastante tenso, né? Preocupado, ansiosos e de uma forma fora do nosso controle, não é verdade, Flavinha? Com certeza. Assim, tem sido uma experiência nova para mim, né? Acho que para É, todo mundo, né? Porque a gente nunca imaginava que ia passar por isso, né, Vera? E a gente com hoje teve que se certeza. adaptar a viver do jeito que a gente está vivendo. Hoje a tecnologia, né? Instagram, Facebook, hoje é o que a gente mais usa para alcançar pessoas, né? Então a gente teve que Sim. aprender também a lidar com essas ferramentas novas que para a gente era novidade. E o convívio com a família está sendo bom, né? Graças a Deus mudou muita coisa aqui em casa depois dessa quarentena, a coisa de estar junto, de jantar, almoçar juntos, isso é muito importante. Tem as coisas ruins? Tem, que é a pandemia, né? Os cuidados que a gente tem que tomar, mas trouxe muita coisa boa também para a gente refletir e mudar na vida da gente, né? Ai, lindas suas palavras. Na verdade, temos que fazer esse ressignificado de toda essa nossa transição que estamos passando, né? E é uma transição que, infelizmente, para algumas pessoas, não vai voltar o que era de antigamente, né? Então a gente está nesse processo de evolução e é como você falou, a gente resgatou algumas coisas que estavam adormecidas, como por exemplo o nosso convívio familiar, o nosso convívio de ter o café da manhã sentado na mesa, né? Cuidar da nossa casa com mais carinho, com mais atenção. Então isso foi para todos, não foi somente exclusividade para uma determinada pessoa, pelo contrário. É um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz com o seu convite, obrigada, com todo o meu Prazer é carinho, nosso. agradeço as pessoas que estão participando e que eu consiga atender a necessidade de vocês. Então vamos lá? Vamos lá, pode começar. Ah, então tá bom. Fui convidada para o pessoal da Endo, né, de Mulheres da Baixada Santista, para poder desenvolver um assunto que é tão doloroso. E, ao mesmo tempo, nós temos que perceber que precisamos ter um recomeço, reacreditar
que eu posso ter uma vida, uma qualidade de vida muito mais saudável, muito mais dinâmica e não só envolvida em relação às dores específicas que são crônicas. Então, aí, conversando com a Camila, ai, Camila, o que vamos fazer, o que vamos falar? Eu falei assim, olha, Camila, o que você acha da gente falar um pouco dos aspectos psicológicos, né, os psicossomáticos que vão causando, né, que causam, né, no diagnóstico da endometriose. Aí ela falou assim, nossa, Vera, que fantástico. Aí Camilinha fez esse tema maravilhoso, né, que eu achei fantástico. Nossa, eu achei assim de uma criatividade fantástica e ao mesmo tempo dinâmica, no sentido de mostrar e empoderar que podemos sim superar essa dor. Então eu sinto dor, muita, não é pouco, sofro muito, mas eu sou dona de mim e eu posso controlar isso. E de que maneira que a gente pode controlar? Porque existem alguns aspectos, né, impactos muito grandes em decorrente deste quadro, deste diagnóstico. Um deles é a limitação devido às dores, né? Então você fica impossibilitada, você fica com uma vida social mais afetada, você não tem muita disposição, pouca produtividade, né? E uma sensação de impotência, porque você não consegue lidar com esses sintomas de uma forma, vamos dizer, inteligente emocionalmente, né? Porque ela atinge de uma maneira tão intensa que você não consegue lidar e gerir e, de uma certa forma, administrar essa emoção que essa doença nos transmite para as pessoas, né? Então, nesse sentido, ela vai aumentando a ansiedade e vai aumentando o estresse emocional a respeito disso. Fora a insegurança de saber se eu tenho ou não tenho, o diagnóstico é muito demorado, ele é longo, ele é extenso e muitas vezes, não é, Flávia? E muitas vezes, você sabe disso, Flávia? 30 anos, realmente... né? Mais de 30 anos com essa dor, com esse diagnóstico demorado, né? Desse diagnóstico, porque muitas vezes vamos fazer uma comparação chula. Eu não sei direito muito quais são as razões, quais são o foco que desencadeia a doença em si, e aí começa a tutibiar. Então, fazendo uma comparação, por exemplo, quando a gente vai fazer um diagnóstico com uma criança que tenha dislexia. Quando você faz um diagnóstico para uma criança disléxica, eu tenho que fazer com vários especialistas. Então, eu tenho que verificar o nível dele psicológico, fisiológico, clínico, médico, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo. Então, você vê que é uma gama de profissionais para poder detectar a dislexia. E a endometriose, ela também necessita dessa multidisciplinaridade entre os profissionais da área da saúde. E muitas vezes eles não estão, vamos dizer, preparados para determinadas demandas. Então aí começa a luta de vocês. E isso já vai mexendo com o emocional, porque eu já vou começando a criar dentro da minha mente, né, ou como funciona. Ah, eu não estou funcionando muito bem. Porque o papel da mulher na sociedade é ela funcionar de forma adequada em todos os sentidos, principalmente na parte hormonal, na parte feminina, né, no sentido da fertilização, para ela poder conseguir gerar um filho e com isso ela se realizar
nessa questão de ser mãe. Mas isso é tão difícil, isso é tão doloroso. Por quê? Porque eu já tenho a minha dor física e agora com a minha dor emocional. Então isso vai dando um prejuízo tamanho, tanto na vida afetiva como na vida sexual. Ela começa a sentir não somente dores na época de estar menstruando, mas também na época do prazer dela, ela também sente dor, porque ela já fica com essa perspectiva de dor permanente, constante e nunca vai falhar, nunca vai mudar. E isso é muito doloroso para ela, né? Para ela poder entender esse comprometimento. E a questão de algumas terem a dificuldade de fertilização, aí isso já vira uma bola de neve. É verdade. E os aumentos do medo. Vera, quem está entrando Pois não, aí, tá? Ó, pois não, fica à vontade. Frutos do Amanhã, tá com a gente. Doutor Fábio Ramajo, a Romilda também entrou, falando sobre endometriose. Tem bastante gente aí acompanhando. Para quem entrou agora, a gente vai falar sobre dor. A gente, né, sinto dor sim, sofro sim, e como ser dona de mim. Esse é o tema. A Vera Lúcia Furquim, psicóloga, professora, palestrante, está trazendo esse tema tão importante para nós, também portadoras de endometriose, e para quem tem outras dores também, tá bom? Sejam bem-vindos. Também estou agradecendo a presença da minha irmã, da minha filha, da minha sobrinha, da minha amiga Carol. O pessoal, eles estão participando e isso é muito legal e eu fico muito feliz que a gente consiga transmitir. Então, a doença ela começa efetivamente a mudar todo o contexto emocional dela. Então, afeta a parte emocional. Então, como fazer uma boa gestão das emoções? É difícil, bem difícil. Porque a natureza humana, ela já tem por si só uma constante e diária, né, mudanças hormonais. Isso é natural da mulher. Quando ela vai passar pelo período pré-menstrual, ela já tem essas alterações. Quando ela está para menstruar, ela já tem uma outra alteração. Quando ela menstrua, ela já tem também, né? E aí, praticamente, ela fica num período, vamos dizer, de um mês, uma semaninha, ou melhor, 4, 5 dias, light, zen, normal, como se nada tivesse acontecido. E veja, as pessoas ao redor achando que é frescura, né? Isso, exatamente. Então a mulher, ela é hipersensível, ela tem uma sensibilidade maior do que a figura masculina. Mas isso não significa que a mulher não seja forte e corajosa para poder enfrentar e se empoderar e mostrar que ela é muito mais capaz do que aquilo que ela acredita naquele momento. Então, essas influências psicológicas, as relações sociais, de um modo geral, as relações socioemocionais, elas vão lidando de uma maneira constante e dando aquela incerteza para a mulher se eu vou conseguir ou não dar conta do recado desse diagnóstico. Então, ela fica naquela expectativa. Então, será que eu vou ter ou não vou ter? Será que eu vou dar conta? Eu vou conseguir chegar a vias de fato? Eu vou ter a possibilidade de ser fértil? Porque não é todos os casos que geram a infertilidade. Isso é muito importante. 50%. Então, isso significa que existe, que nem a palavra sim ou não. Eu vou poder engravidar? Eu, Vera, se não tenho endometriose, eu tenho a possibilidade de saber se eu vou sim ou não.
Eu também tenho a 50%. Não está escrito na minha certidão de nascimento de que eu vou conseguir engravidar. Isso em nenhuma mulher. Todas passam pelo período de perspectiva e de vontade se isso vai acontecer de fato. Tá? Então, já é um grande mito de ficar dizendo, eu tenho endometriose e eu vou ser infértil. Não, pelo amor de Deus. É verdade. A perspectiva não é essa. Toda mulher, tendo ou não tendo o diagnóstico da doença, ela pode ter ou não ter a capacidade de engravidar. Depende muito. E você sabe que muitas vezes o corpo obedece aquilo que a mente alcança. Então, o corpo reproduz aquilo que a mente está lhe transmitindo. Então, por isso a necessidade de você trabalhar o funcionamento mental, o funcionamento da sua mente, saber lidar com esses prejuízos em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida pessoal, e de saber lidar com tudo esse turbilhão de informações de forma favorável para que você não perca a sua qualidade de vida e também não se estabeleça num estresse emocional crônico e permanente. Porque quando você tem esse estresse emocional crônico e permanente, infelizmente, ela começa a desencadear um processo de uma grande vulnerabilidade para ficar num estado de depressão. E o estado de depressão, ela vai acentuar, ela vai intensificar cada vez mais as suas dores físicas. Por quê? Porque essas dores físicas é reflexo das suas dores emocionais. Então, para isso, eu preciso trabalhar primeiro minhas dores emocionais e perceber que através dessa administração desse contexto emocional, eu vou fortalecer o meu corpo, eu vou mostrar para o meu corpo que eu sou mais poderosa do que a minha própria dor. Mas Vera, isso é extremamente difícil. Isso altera totalmente a percepção das próprias mulheres em relação à sua própria dor e elas ficam com uma variação de humor, porque quem sente dor a gente fica mal-humorado, a gente fica triste de estar sentindo aquele incômodo, aquela situação desagradável. Então, o quanto que é importante a gente entender que eu sou mais forte do que aquela dor. Porque se eu ponho na minha mente, na minha emoção, de que eu sou muito mais poderosa, com certeza isso vai minimizar de uma forma muito pontual e característico, e aí você não fica tão vulnerável a essas dores que para você é muito insuportável lidar com tudo isso. E aí é um reflexo para todos. Então fica mal-humorado aqui, mal-humorado ali. Então, como lidar? Porque as emoções, elas estão instaladas nas amígdalas, né? Aqui na parte cerebral, é uma pequena, é como se fosse uma gotinha que está dentro do nosso cérebro, né? E ela é formatinho de uma amígdala, que quando ela vamos dizer, ela é detonada, vão vários gatilhos para que ela se abre. Quando ela se abre, a gente fica sem a nossa razão e só fica agindo pela emoção. Sabe aquela coisa do animal irracional? É a parte das amígdalas que estão funcionando de maneira inconsciente. E quando a gente está com dor, a gente age assim, né, Vera? Nossa, descontroladamente. A gente fica com raiva. Fica com raiva. Exatamente. A raiva e o medo,
vão se instalando de maneira tão poderosa dentro da sua mente que você não fica paralisada. Ou você tem duas reações, ou você ataca ou você foge. A maioria das vezes, quando a mulher foge, aí ela também se sente oprimida, se sente mais dolorosa ainda. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela simplesmente, ninguém está entendendo o sofrimento dela, ninguém foi empático o suficiente para poder perceber o quanto ela precisava de apoio, de atenção e de carinho. Então, quem deve fazer isso? Quem deve tentar lidar de uma forma mais prática com essas dores? A primeira pessoa que tem que fazer isso. Quem que vocês acham que é? Eu acho que sou eu mesma. Tem que começar por mim, né? Perfeito, maravilhosa! É você, é eu. Eu sou a determinante para ver se eu vou deixar esses fenômenos dentro da minha mente funcionarem do jeito que eles querem. Ou eu domino a minha mente, eu tenho que ser o líder próprio da minha mente, ou senão ela vai tomar conta de você. Porque qual é o perfil das pessoas que, na verdade, tem essa característica? Eu estou descrevendo um perfil psicológico, tá? Não um perfil fisiológico, porque não é da minha alçada e eu não tenho esse conhecimento. Eu só estou fazendo uma analogia. Claro, exatamente. Tá bom, Flávia? Tá. São 4 características fundamentais que existem nas pessoas que são portadoras da endometriose. Primeira coisa, são pessoas que desencadeiam um processo de ansiedade muito elevado. Então, são pessoas muito ansiosas, tá? São pessoas que são extremamente autoexigentes. O que é autoexigente? Muito crítica consigo mesmo, muito julgadora com as suas posturas, detesta os seus erros, detesta os seus fracassos, acham que isso não deveria acontecer de jeito nenhum. E eu vou desmistificar tudo isso para vocês. E tem um elevado coeficiente intelectual, mas o emocional ainda não foi trabalhado. Então, são pessoas extremamente inteligentes, mas para lidar com o problema, com a dor, elas não conseguem ser. Entendeu a relação? E com isso desencadeiam o processo de pessoas extremamente mal-humoradas e aí o estresse emocional se instalou. Então, esse é um perfil delas. Antes de mais nada, primeira coisa, ansiedade ela é necessária para o nosso organismo. Você sabia disso? Não. Nós temos 2 tipos de ansiedade. Augusto Cury, através do livro dele, do livro A Ansiedade é o Mal do Século, ele descreve que nós temos 2 tipos de ansiedade. Uma que é a construtiva e a outra que é a destrutiva. A construtiva é aquela que é a motivadora. Eu preciso dela para que eu tenha uma ação e consiga seguir em frente. Então, eu tenho necessidade. Exatamente. Então, qual foi a minha motivação? A minha motivação hoje, eu estava ansiosa porque eu sabia que eu ia fazer uma live com vocês e eu quero sempre oferecer e transmitir meus conhecimentos de uma forma clara. Então, isso me gera um friozinho na barriga, como se eu estivesse fazendo a minha primeira live. E eu peguei gosto pela live, né? Veja só, eu já fiz algumas lives. Né, no Instagram, né? E aí, então essa ansiedade ela é necessária. Ah, Vera, dizer que até o Papa tem? Sim, ele precisa. Ele precisa. Porque dentro de nós precisamos da motivação.
A gente precisa desse sinalizador. Uma outra coisa que precisamos dentro da nossa mente é o medo. É o medo como forma de sinalizador para que eu não ultrapasse os meus limites e prejudique a minha vida. Então, por isso que é necessário o medo. Por isso que é necessária a ansiedade. A ansiedade destrutiva é aquela que ele diz que é a síndrome do pensamento acelerado. É aquela que a gente só se preocupa com aquilo que vai acontecer e esquece do aqui e do agora. Quem tem essa doença precisa aprender a restabelecer o seu 100% intensamente o aqui e o agora. Eu viver para que eu possa mostrar toda a minha capacidade de ser humano. Então eu preciso mostrar que eu tenho que me desconectar dessas informações, turbulências e me conectar com o meu mundo interno. E para eu me conectar, eu preciso dar a minha atenção completa, intensamente. Sabe aquela coisa de você viver intensamente o seu dia? É isso. Ela tem que aprender a se desconectar e conectar com o mundo. Mostrar que aquela atenção é toda para ela. E ela dando essa atenção, ela vai conseguir mostrar para si mesma a importância do funcionamento da mente dela. Então ela vai começar a fazer uma seletiva. O que é bom para mim, eu descarto através de bons pensamentos, de boas perspectivas e de boas alegrias que eu tive. Por isso que eu preciso do passado, para que eu possa lembrar e refletir que muitas vezes o que eu deixei de fazer eu posso fazer agora. O que eu fiz de errado eu posso fazer novamente. Percebe? Percebo. A diferença? Muito bom. Bem diferente. E aí você vai começando a restabelecer uma memória emocional, e essa memória emocional ela vai conseguindo mostrar para o seu corpo que você vai ter coragem para poder ter uma imersão de uma situação muito mais agradável e muito mais produtiva. Fazendo uma comparação bem brusca, quando vocês são diagnosticadas pela doença, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho defeito, eu sou defeituosa, eu tenho uma deficiência. Se sente muito mal. Se sente muito mal. Então, quando a pessoa não consegue enxergar, ela também não tem uma deficiência? Sim. Física. Por exemplo, eu preciso fazer um retrato seu. Eu não sei, não vou conseguir fazer. A única coisa que eu vou conseguir fazer é um rostinho, 2 bolinhas, uma boquinha assim e um palitinho. Essa é a minha capacidade. Ou seja, todos nós temos deficiências. Se você for definir no dicionário o que é deficiência, você vai perceber que deficiência é aquilo que você não tem toda e completa capacidade de realizar todas as habilidades de um modo geral. Então, para que você seja perfeito, eu tenho que ter todas as capacidades. E eu não tenho, porque eu sou um ser humano. E o ser humano, graças a Deus, ele está em processo de construção. E para ele poder estar nesse processo de construção, ele vai se permitir errar, reconstruir, refazer, se reinventar e assim continuar. Essa é a melhor maneira de você acreditar. Então, você não é uma pessoa que tem uma deficiência tão feroz, que te deixe tão desorientada. É apenas um pequeno processo que talvez genético gerou essa situação. E que isso pode ser muito bem
trabalhado tendo o apoio da família, tendo o apoio psicológico, tendo o apoio dos seus médicos ou do apoio de um grupo como é o Endo Mulheres da Baixada Santista. Só de vocês terem esse grupo já fortalece todas vocês. Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes os meus sintomas pode ser diferente do seu. E o seu ser mais acentuado. Então, de repente, eu fazendo a minha troca das minhas dores, eu vou me tornar uma pessoa mais conhecedora do assunto e vou saber lidar de uma forma muito mais dinâmica e muito mais prazerosa. Ah, mas Vera, tem pessoas que não têm a possibilidade de fazer acompanhamento psicológico. E afinal de contas, como é que você conseguiria trazer uma prática de relaxamento, um controle da dor no momento que eu preciso tanto? Vou fazer uma pergunta para vocês. Até gostaria que todos sinalizassem embaixo se vocês gostam ou não. E aí, meninas, ela vai fazer uma pergunta, respondam aí. Por favor. Vocês gostam de música? Sim ou não? Você gosta, Flávia? Eu gosto. Vamos ver se o pessoal gosta. Cadê, gente? Cadê vocês? Então vamos deixar vocês responderem e depois eu vou trazer essa dica, essa técnica para vocês. Então eu só vou te mostrar mais ou menos, então eu vou deixar de lado essa informação, deixar um tempinho para eles poderem respondendo, e aí depois eu faço a técnica para vocês, combinado? Então vamos lá. Antes de mais nada, vocês precisam entender o funcionamento da mente de vocês. Nós temos dentro da nossa mente um fenômeno RAM. O que é o fenômeno RAM? Ele é o registro automático da memória. Ele vai fazendo o arquivo. É como se a gente fosse um computadorzinho, por incrível que pareça. E lá ele vai registrando através de arquivos, através de janelas. Dentro dessas janelas, nós temos 3 possibilidades para você poder guardar essas informações. Tem a janela, que é a janela neutra, tem a janela, que é a janela saudável, e tem a janela, que é a janela traumática. A janela traumática a gente pode caracterizar como a janela killer. Então, toda vez que você, quando vai, a sua mente está funcionando de acordo com algum acontecimento em relação à sua dor, você simplesmente vai despertar dentro de você uma característica da personalidade de qualquer ser humano, a hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, ela funciona dentro do nosso inconsciente sem autorização do nosso eu. E ela vai funcionando de uma maneira bastante delicada. Por quê? Porque você detona o gatilho, né, dessa emoção que aquilo lhe causou. Então, de repente, você tinha uma dor anterior a essa, antes de saber do diagnóstico, ou mesmo que você saiba do diagnóstico. Então, aquilo fica gravado na mente de você. Então, toda vez que você for processar isso, você vai detonar o gatilho das emoções. O gatilho das emoções vai te jogar algumas informações e vai dar abertura para alguma dessas janelas. Essas janelas vão fazer o percurso daquela informação que você determinou para sua mente. Dentro desse percurso, ela vai abrir a janela que ela mais achar interessante. Quando essa janela que ela vai abrir para desenvolver essa emoção, essa informação, ela está ancorada dentro da tua mente. Por ela estar ancorada,
ela começa a interromper o fluxo das outras informações que você está pondo no seu cérebro. Então, por exemplo, eu quero rir, mas eu não estou conseguindo, porque eu abri a janela killer, a traumática. Então, a janela tá ruim, girando, né? Daí, né? A janela ruim. Então, eu tô pegando, mas eu quero rir, não consigo, porque são 4 fenômenos. Primeiro o gatilho, depois a janela que se abriu, ela se instala na mente, fica ancorada como se fosse uma âncora, parada, paralisada, interrompendo o fluxo das outras informações que você quer receber. E aí o que acontece? Você chega no último estágio, que é o alto fluxo. E esse alto fluxo, você fica lendo e relendo, lendo e relendo mentalmente essa dor. Ela vai se acentuando, ela vai criando forma, ela vai criando espaço e ela se torna um monstro dentro da sua mente. E quando você vai reagir, você simplesmente está com a síndrome do pregador em relação à sua presa. Então, por isso que é nesses momentos que quando você cutuca aquele gatilhozinho traumático, você fica mal-humorada, você fica com raiva, você fica com vontade de avançar em alguém. Então, é por isso que é necessário você tentar limpar essa informação e deixar que as outras informações sadias não te interfiram. O que é uma janela neutra? Por exemplo, uma pessoa, eu pego e falo assim para você, Flavinha, isso aí é tudo frescura. Qual vai ser a sua reação? A sua janela traumática já sabe que isso não é frescura, que isso dói pra caramba, ela vai pegar, vai acionar a janela, vai acionar a sua âncora que fica lá, correspondendo com todas as informações que você tem em relação a essas dores, e vai ficar o tempo inteiro na tua mente. Eu avanço no avanço, eu avanço no avanço, eu avanço no avanço na pessoa que acabou de dizer que é frescura. Dá vontade. Você percebeu? Muito sempre isso. Vontade. Exatamente. O que você está sentindo, você sabe. Então, quando fala que é frescura, você quer mostrar de alguma forma para a pessoa a intensidade do que você está sentindo. E não tem como. E você ouvir isso, a vontade é bater mesmo. Não é? Então, por isso que quando você despertar essa dor, você tem que despertar dentro de você as janelas saudáveis, fazendo uma substituição, mostrando que aquele sentimento de prazer, de alegria, de felicidade é muito maior do que aquele medo. Você pode sim ter medo de sentir essas dores, mas você não pode ter medo de viver intensamente a sua vida com prazer, com serenidade e com tranquilidade. E você administrando essas emoções, você vai conseguir lidar melhor com os seus problemas, com suas dores. E vai mostrar para ela que você é muito mais poderosa, muito mais maravilhosa do que ela imagina. E aí você consegue fazer a substituição. Uma técnica muito boa é fazer a reciclagem dessas emoções. Como? Enquanto você está pensando na dor, pense em 3 coisas que te fazem feliz. Olha, o meu bom, filho, o mesmo, meu trabalho. Exatamente, dessas técnicas. Então, estou pensando na dor? Estou pensando no meu filho, no meu trabalho, nas minhas realizações, na minha nas saúde. Coisas boas, né, Vera? Tudo nas coisas boas. De preferência, depois que você pensou nas dores, você pega uma caneta e um lápis e escreva.
Ai, mas Vera, eu não tenho nem condições de pegar o lápis. Então você vai forçar a sua mente. Você vai combater o medo desta dor. E você vai mostrar para ela que você é muito mais empoderada e corajosa, por isso que você vai escrever. À medida que você vai escrevendo coisas saudáveis, você está concretizando para a tua mente coisas que devem ser feitas e devem ser alcançadas. Olha que beleza, olha que grandiosidade seria essa decisão de você tomar dentro de você. E como é que a gente faz essa gestão de emoções? Primeira coisa, eu tenho que entender que as minhas principais decisões, que vai depender de você mesmo, é de fora o íntimo. Ninguém vai conseguir decidir Como você por falou no você. início, né? Tem que ser eu mesma, né? Às vezes a Eu gente fica mesma. esperando que outra pessoa, né, nos ajude, mas tem que começar por mim. Começar por você. Então, crie um caso de amor consigo mesmo. Se elogie, pratique o amor que você tem, o amor incondicional que você tem por você mesmo. Eu preciso me amar para que eu possa explanar e mostrar para o próximo que ele também é capaz de me amar. Mas se eu não consigo ser capaz de me amar, como é que o outro vai poder te oferecer esse amor? Então eu primeiro tenho que fazer comigo. Então faça o da vida o Augusto Cury fala, faça da vida uma poesia. E dentro dessa poesia vai ter momentos de tristeza, momentos de angústias, momentos de alegria, mas ela vai existir. Porque você vivenciou, você mostrou que é muito mais forte do que ela. Então tem duas características. Primeira, decisões eu mesmo tenho que tomar. É de fora o íntimo. Se eles acham que você é fresco ou não, é um problema meu. Eu que estou sentindo a dor. Só que tem um outro detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Dentro disso, nessa ferramenta da gestão das emoções, nós temos o seguinte: eu tenho a dor. Você já ouviu falar de você que eu tenho dores e eu torno uma pessoa muito mais madura, uma pessoa muito mais feliz, porque você teve uma compreensão dessa dor. Você entendeu o porquê você passou por essa dor. E quando você tem eu me identifico. Hoje, eu não sei se você já viu, eu já até compartilhei isso no meu Facebook, no meu Instagram. Assim, hoje eu entendo a dor que eu passei, tudo que eu passei para me tornar a mulher que eu me tornei hoje. Então, assim, é difícil, muita gente fala, mas você agradece a endometriose? Sim, hoje eu agradeço a endometriose, a mulher que eu me tornei. Né? Anos atrás eu não falaria Exatamente. isso, mas hoje eu falo com toda certeza e convicção. Né? Hoje o que eu Porque sou é por causa dessa doença. maravilhosa, você é linda, você Obrigada. tem uma luz interior que explana para todo mundo se sentir muito melhor na sua presença. Então, isso é dinâmico. Então, a segunda ferramenta que nós temos que utilizar é o seguinte: trazer a dor para uma construção. Você tem a dor, ou ela vai te destruir, ou ela vai me construir. Então, para isso, eu preciso entender que a dor ela existe para a minha construção. Exija menos de você, julgue menos de você, ame-se mais, se apaixone-se por você, abrace-se a si mesmo. E quantas pessoas fazem isso? Imagina, Olhar no não espelho, né, fazem. Vera? Falar, você é linda. Se Eu olho, olhe no espelho, e tem uma técnica do espelho que eu gosto muito, que você vai olhar e treinar, que é a sua mente, de que
a sua vida pode ser muito mais saudável, muito mais dinâmica, muito mais feliz. Quer beber Hoje eu uma estava água? Você falou aí, já Pronto. deu vontade, né? Não. E aí você vai dar a oportunidade de você se recomeçar, se reinventar. E é através dessas dores, dessas crises, onde a gente começa a perceber o quanto nós somos muito melhores do que aquela situação que estávamos naquela zona de conforto. Aquela zona de conforto não tinha nada. Eu tinha medo de enfrentar o que era melhor para mim. E quando eu tenho essa coragem, esse empoderamento, eu simplesmente vou acreditar que eu posso recomeçar quantas vezes eu quiser, quando for necessária. O errar é humano, mas persistir no erro é desumano. Desumano é esse ditado. Esse ditado é desumano. Eu acho que Se tudo você começa com errou é porque você atitude, não né, aprendeu. Vera? Se você Exato. querer mudar. Eu fiquei muito tempo em cima de uma cama, achando que meu mundo tinha acabado, principalmente quando eu descobri o diagnóstico. Mas a partir do momento que eu tive a atitude de sair daquela cama e falar, peraí, eu não sou endometriose, eu sou a Flávia, bonita, guerreira, e não vou deixar o poder me Exatamente. abalar. E fui à luta, aí as coisas já começaram a mudar. A minha percepção da doença, as minhas atitudes mudaram. Então, quando você tem essa atitude, já é o início. A atitude de sair daquela zona de conforto, né? Que acaba se tornando uma zona de conforto, né? Você ali na dor, né? Sim, Aí vem as desculpas, exato. né? Eu não posso isso Ai, por causa da endometriose. Eu não faço isso por causa da endometriose. Quando você vê, a sua vida parou. Eu digo isso pois porque eu é. E tive isso aí, aqui. como eu falo para você, como é que os medalhistas de natação, são os paraplégicos, né? Olímpicos, desculpa, Uhum. paraolímpicos, conseguem tantas medalhas? Porque eles acreditam na superação Acredito na deles. superação deles. E lembre, super mais ação é o que eu posso me transformar em um ser melhor. Eu vi que todos vocês responderam. Vocês gostam de música, né? Então, Todo mundo. eu vou ensinar para vocês uma técnica de relaxamento muito saudável, muito tranquilo, principalmente vocês que estão passando por esses momentos de dores. Lembre-se, as dores da endometriose, no momento que passamos pela quarentena, pelo distanciamento, isso tem gerado um grande dor emocional para todos nós. E todos nós estamos aprendendo devagarinho que nós conseguimos construir algo melhor e muito mais sereno para a nossa vida. Então vamos lá. Quando vocês estiverem com essas dores, vocês se acomodem num lugar bem aconchegante, bem prazeroso, tá? Fiquem sentadinho. Mas Vera, se isso der no meu trabalho, então você mesmo no seu trabalho, fique acomodadinha, bem tranquilozinha, pegue um foninho de ouvido, ponha uma musiquinha, de preferência, uma música que você consiga sentir ela 100%. Estar com ela no aqui e no agora. Então, eu ponho a música, fecho os meus olhos, escuto a música, deixo a música sentir na minha mente. Quais são os desenvolvimentos, quais são as alegrias, o que ela pode me trazer nesse gatilho de emoção, a janela saudável para ser aberta, de prazer, de sensação maravilhosa. Ai, que delícia de escutar uma música prazerosa. Deixe sua mente dançar com a música. Rebole com a sua música. E depois disso,
você vai perceber que delícia, porque você vai conseguir soltar substâncias naturais, que são as endorfinas, que são os analgésicos para a dor e para as nossas tristezas, medos e angústias. Então isso é muito prazeroso. Todo mundo adora escutar a música. A música, ela toca na alma da gente. Ela, quando a gente se sente só, é só escutar uma música, que aí o sorriso aparece, a alegria aparece e você vai se sentindo muito melhor. Esse prazo é de 3 a 5 minutos, é o tempo de uma música. E eu vou deixar no finalzinho uma dica de qual música que vocês devem pôr quando vocês estão sentindo muitas dores. Estamos no final, hein? Já estamos no final, passa muito rápido. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: utilize a ferramenta do PPP. Qual é a ferramenta do PPP? É o fortalecimento da autoestima. Seja protagonista e empodere das suas rédeas da vida. Escreva o seu livro da vida como você quiser. Seja o diretor e o autor principal. Seja dona da sua vida. Tem um propósito, esse propósito, siga ele até o final, porque é ele que me faz me sentir uma pessoa muito mais feliz e a conquista de novas buscas, porque quando eu vivo o presente, eu consigo moldar o meu futuro. E seja persuasiva na sua capacidade de acreditar do seu empoderamento para conquistar os seus sonhos e jamais desistir. A persuasão será a sua motivação e assim você vai se tornar a Mulher Maravilha que você é. Então, vá em frente nesse palco da sua mente e perceba o quanto você é lindo, maravilhoso e é líder de si mesmo. Ser humano não é perfeito, mas sim em plena construção. Eu quero deixar uma poesia maravilhosa do Braulio Bessa, onde ele escreveu um livro escrito A Poesia que Transforma. Quem tiver a possibilidade, por favor, Poesia que transforma. Poesia que transforma. E ele disse nessa poesia do acreditar: toda coragem precisa ter um medo para existir, uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para te fortalecer. E quando o medo surgir, principalmente da dor, não precisa se esconder. Faça que o seu medo tenha medo de você. E é isso que eu quero deixar para vocês, todo com o meu carinho. A música da Isa, ela é maravilhosa quando ela consegue definir para a gente a música Dona de Mim. Ela diz o seguinte, dá tempo? Dá tempo de eu ler? Dá tempo. Ela diz o seguinte: já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprenda a usar. Sei do meu valor e a cotação é do dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Foi tanto sim que agora eu digo não. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém. Não me limite, que sempre dou o meu jeitinho. E bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixo a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. E todos vocês
são donos dos seus próprias vidas e da sua própria mente. Deixe fluir o seu eu e você vai perceber que as suas dores vão minimizar e vão te trazer muito mais alento, muito mais carinho, muito mais emoção do que isso tudo, porque todos nós somos sensacionais. Por que gostar tanto dessa palavra? Porque é um conjunto de sensações e emoções que aqui tentei transmitir para todos vocês. Ótimo, Vera. Um beijo! Tudo a ver. Vera, a gente não teve perguntas, teve mais elogios aqui para você. Meninas falando que tem um caderno da gratidão, tá? Aquela nota todo dia, isso é importante. Outras dizendo que mudou também o ritmo de vida, como eu assim falei. Então, a gente vai ter outra live com você, porque precisamos. Eu queria só te agradecer, porque essa live foi muito boa, sabe? Hoje, logo de manhã, eu falei com a mulher que estava numa situação muito difícil e tudo passando para ela. E eu vi agora que a filha dela estava online, viu? Vai passar para ela. Olha que legal! Isso é muito importante. Muito obrigada. Minha gratidão a você por trazer essas informações. E meninas, como a Vera falou, e a música, né? Também fala, somos donas da nossa própria vida. Eu sou dona de mim, Exato. você é dona de você, então as nossas atitudes é que vão nos levar à mudança, né, Vera? Exatamente. A dor, eu posso fazer... a dor está ali, mas se você não mudar a sua cabeça, não mudar o seu ritmo, o que você quer fazer, a dor vai continuar. Né, Vera? Para de se vitimizar. Vitimizar a dor acentua. Quando eu me empodero, me sinto a Mulher Maravilha, eu adoro ela. A minha heroína é a Mulher Maravilha porque eu também sou maravilhosa. E é isso que nós precisamos acreditar. Beleza? Quero agradecer a participação de vocês, muito carinho, muita atenção. Gostaria que vocês me seguissem no meu Instagram. Meu Instagram é @veralúnica e quando possível a Flavinha vai me passar o vídeo e eu também vou fazer a publicação no meu YouTube. Sim, e aí eu ponho no meu Instagram. Com o seu endereço também no Instagram. Para todo mundo lá acompanhar e procurar nas suas redes sociais. Maravilhosas. Obrigada, beijo, até uma próxima. Maravilhosa. Tchau. Tchau, gente. Então, adorei. Pela participação de vocês, tá? Até uma próxima. Tchau, gente. Mais live, hein? Agora com a nutricionista. Muito bom. Tchau. Foi muito, adorei. Eu também. Um beijo. Tchau, tchau.